Primeiramente, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como essa apresentação aqui a gente mudou um pouquinho, né? A gente colocou o tema de antimicrobianos, então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. A gente vai explanar aí uns 40 minutinhos de discussão via apresentação aqui do Keynote, e depois a gente vai abrir discussões aí e discutir um pouquinho sobre o uso racional de antimicrobianos, tá bom? E aí, é claro, durante a apresentação agora, podem manter as câmeras fechadas, mas lembrar que depois que a gente for discutir, seria interessante, né? A gente já combinou isso antes, né, com a Amanda, né? Que a gente deixaria as câmeras abertas para a gente poder ter uma discussão e ver, né, o rosto e dar um pouquinho de calor humano aí, apesar da distância. Tá beleza? Bom, então é isso. Deixa eu só dar uma olhada aqui na apresentação. Ok, essa daqui. Beleza, deixa eu saber onde está essa apresentação. Antimicrobióticos, ok. Beleza. Vou compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Conseguem ver a minha tela? Uhum. Consegue ver? Uso racional? Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Então, a priori, a discussão nossa é em cima de antimicrobianos. Eu falo a palavra antimicrobianos porque na parte de terminologia médica é a correta, em decorrência de que se a gente for usar antibióticos, nós não poderíamos incluir a sulfa com trimetropim, porque definição farmacológica, a sulfa com trimetropim seria um quimioterápico e não um antibiótico. Então, quando a gente engloba aí antimicrobiano, mas de caráter de semântica, né, seria realmente a gente pensar que o antimicrobiano envolveria também as sulfas, né, nesse contexto, tá? Então, o uso correto seria antimicrobiano e até o termo correto, quando a gente for pedir aquele teste, né, de sensibilidade, que todo mundo chama de antibiograma, o teste, na verdade, o termo correto seria teste de sensibilidade a antimicrobianos, tá? Esse seria o nome até correto para você pedir o antibiograma, mas é claro que vulgarmente todo mundo pede antibiograma e dá na mesma, tá? É só de maneira mais semântica mesmo, de separar a classe farmacológica aí das sulfas, tá? Então é isso. Então, primeiramente, né, é algo que é bastante importante discutir, porque a gente, como responsáveis pela saúde única, né, a gente é responsável pela saúde dos humanos também, em certo ponto, né, a gente cuida das zoonoses, né, e obviamente que eu acho que um tema que é tão importante quanto as zoonoses seria a gente discutir um pouquinho do nosso impacto nas resistências, né, a antibióticos, que é um problema de saúde pública, é um problema de saúde mundial, né? A gente sabe que as bactérias estão cada vez mais resistentes e diferente dos vírus, né, que são espécies específicos, as bactérias não têm especificidade pelo indivíduo. Então, uma bactéria multiresistente de um cão ou de um gato, invariavelmente ela pode infectar o ser humano e causar o mesmo tipo de infecção e ser resistente aos mesmos antimicrobianos, o que torna um problema importante, porque hoje os nossos cães e nossos gatos, eles estão cada vez mais frequentes e mais presentes na vida das pessoas, né? A ponto de que o cão hoje dorme junto com as famílias, ele come junto com as famílias, ele, assim, os cães lambem a boca das famílias, então isso faz com que esse contato íntimo seja um fator de risco, não só para as zoonoses, né? Mas sim pela transmissibilidade dessas bactérias multiresistentes, e invariavelmente a gente tem aí famílias que possuem, às vezes, grupos de risco, principalmente idosos, imunocomprometidos, bebês, né? E isso a gente tem que saber que a gente pode estar influenciando, né, na morte ou na comorbidade dessas pessoas, justamente prescrevendo antibiótico de uma maneira irracional, conferindo resistência, e isso, sem dúvida nenhuma, pode impactar aí na vida de várias pessoas, né? E tornar até um risco de saúde pública. Então, a gente tem que ter consciência, quando prescreve um antimicrobiano, que isso pode conferir resistência de maneira significativa, e isso pode estar matando invariavelmente vários seres humanos, e eu sempre gosto de colocar uma analogia: quando eu prescrevo antibiótico sem racional, eu posso estar matando aquele vozinho, aquela vozinha que convive com aquele paciente lá na sua casa, que convive com uma doença que causa imunossupressão, e eu posso influenciar na morte dessa pessoa sem dúvida nenhuma. Então é importante que a gente tem que entender que o mais importante de tudo isso é que eu tenho que tratar a infecção. Nós não tratamos bactérias, nós não tratamos um pedaço de papel, nós tratamos pacientes com infecção. O único motivo de a gente prescrever antimicrobiano para um paciente é se o paciente tem infecção.
Se o paciente não tem infecção, ele não deve ser tratado, tá? E aí eu já vi que o pessoal da cirurgia está aí, a gente não vai discutir um pouco o protocolo de profilaxia antibiótica, né, profilaxia de antimicrobianos, mas obviamente que nós temos que ter um entendimento que o paciente cirúrgico não tem infecção, né? E a gente vai ter motivos de fazer uma prevenção antibiótica para esse paciente de uma maneira um pouco mais racional. Mas a gente não vai entrar no mérito de discutir protocolo de antimicrobianos para a cirurgia hoje, tá? É um tema que ele precisa ser discutido primeiro com a equipe cirúrgica antes de transmitir para toda a equipe. Já existem aí modelos, né, de consenso em relação à profilaxia, que pode ser discutido, e eu ficaria mais confortável em primeiro definir com o setor cirúrgico, né, com os coordenadores da cirurgia, antes de passar essa informação para todos os membros da equipe. Mas, de maneira geral, nós temos que entender que na clínica médica e na internação, principalmente na clínica médica, nós temos que buscar sinais, porque, de maneira geral, nós temos uma população comensal que vive aí em intestino, vive em pele, vive em trato urinário, vive em trato respiratório, e elas vivem muito bem, e bactérias que são o que a gente chama de comensais, que elas basicamente têm um efeito até protetivo, né? Essa famosa microbiota normal, ela ajuda até na competição com as bactérias patogênicas. Então, elas têm um efeito esperado de simbiose que faz com que a gente queira essas bactérias. Então, ou seja, não trato qualquer tipo de bactéria, mesmo porque, se eu for fazer uma analogia, tem mais células bacterianas, mais bactérias no meu intestino do que próprias células do meu corpo. Então, de maneira geral, eu tenho que entender que as bactérias, elas convivem conosco, vivem conosco, e não é o fato de ter bactérias que é o problema, é quando essas bactérias, eventualmente, geram um crescimento exacerbado em algum sítio diferenciado, então elas começam a iniciar um processo de colonização, que é um aumento exacerbado dessa população bacteriana, e, obviamente, quando há uma interação com o indivíduo, gerando uma resposta inflamatória, né, alterada, que pode ser tanto uma ação pró-inflamatória ou uma ação anti-inflamatória, eu tenho um processo de infecção instalado. Então, toda infecção é uma inflamação, nem toda inflamação é uma infecção. Então, isso é a premissa básica, e eu só deveria tratar o processo inflamatório com antimicrobianos quando ele for gerado por um processo infeccioso. Então, lembrar que os processos inflamatórios podem ser gerados pelo trauma, pelo câncer, pela doença renal, né, por uma pancreatite, que não são causas infecciosas, né? Agora, quando o processo inflamatório é causado por uma infecção, aí, obviamente, que nesse contexto eu deva entrar com antimicrobianos neste paciente de uma maneira mais racional. Então, a premissa básica de tudo isso, sem dúvida nenhuma, é tratar paciente com infecção. E lembrar que eu preciso entender que o uso inadvertido de antimicrobianos vai gerar e conferir resistência. Então, vamos lá, eu vou mostrar um vídeo, tomar aquele passe, porque os vídeos aqui, às vezes pelo Zoom, ele tem uma certa dificuldade. Então, eu queria que vocês olhassem esse vídeo, vamos torcer aqui para que eles passem, que é um vídeo que traduz exatamente isso. E ele já começa a desmistificar algo que é muito intrínseco no nosso aprendizado. E o primeiro mito urbano que eu queria derrubar com vocês aqui é aquela velha premissa de que eu entrei com antibióticos e não posso suspender, porque não deu tempo. Pessoal, isso é mentira, isso é um conceito antigo e não existe esse conceito hoje, porque nós entendemos hoje que o que confere resistência é o tempo inadvertido de antibióticos e não o prazo que ele foi utilizado. Quanto mais tempo exposto a um antibiótico inadequado, maiores são as chances de conferir resistência. Então, esse experimento aqui feito por Harvard, eu vou mostrar para vocês o vídeo, ele justamente mostra isso, que não é a quantidade de antibióticos que interfere, mas o tempo, porque as bactérias vão crescer independente do antibiótico, independente da concentração. Isso é tempo dependente. Então, quanto menos tempos expostos àquelas antimicrobianos, menor a chance de resistência. Então, o primeiro mito que a gente vai tentar desusar aqui é justamente, entrei com antibiótico, fiz um dia, não precisa fazer? Suspende na hora. Não existe aquela prerrogativa, preciso completar os tempos de antibiótico. Isso não existe mais, tá? Então, mostrando o vídeo aí, vocês conseguem ver? Sim. Então, eles colocaram 9 bandas, né? E colocaram antibióticos. No primeira banda, 0 antibióticos, e foi crescendo. 1, 10, 100 e 1000 vezes a concentração.
e colocaram as bactérias para crescer ali. Então, começaram a fazer a cultura, começaram a crescer as bactérias. Isso aí na escala de tempo, tá? Eles cresceram onde não tinha antibiótico. E você vê que elas começam a crescer mesmo com a concentração de antibiótico. Ó, não são todas, né? Uma população bacteriana crescendo. E elas continuam a crescer com 10 vezes a concentração. Agora a próxima banda é 100 vezes a concentração. E no centro agora, 1000 vezes a concentração de antibiótico. 1000 vezes. Sabe quanto tempo levou isso aí? Vocês chutam quantas vezes cresceu isso? Quantos dias isso aconteceu? Alguém chuta? Quantos dias a bactéria chegou ali sem 0 antibióticos para 1000 vezes a concentração? Quantos dias demorou? Alguém chuta? Alguém chuta? Uns 14 dias. 11 dias. 11 dias. Tá? Então, 11 dias, uma bactéria ficou resistente 1000 vezes ao antibiótico. Então, não é o antibiótico que faz a diferença, é o tempo. As bactérias, elas se tornam resistentes, isso é um fator intrínseco a elas. Então, elas se tornam mais resistentes e vão crescendo cada vez mais. Então, se vocês forem ver, quando a gente usar um antibiótico desnecessário, é para suspender imediatamente. Porque a gente sabe que quanto mais tempo ela está exposta, maior são as chances de conferir resistência. Então, de maneira geral, o que nós temos aqui? E aí, fazendo uma analogia interessante, o que nós temos hoje, pessoal? E nós temos uma prerrogativa de achar que antibiótico, antimicrobiano, é o ator principal. Então, analogia simples, se a infecção fosse um filme, o antibiótico, o antimicrobiano, era sempre o ator coadjuvante. O ator principal chama sistema imunológico do paciente. Então, nós temos células imunocompetentes, neutrófilos, linfócitos, células que chamam-se natural killers, que são células responsáveis por fazer fagocitose e matar a bactéria, matar vírus, matar protozoário, matar fungo, matar o que entrar. Então, o que acontece? De maneira geral, o que as pessoas não entendem é que eu preciso, no primeiro momento, antes de entupir o paciente de antibióticos, antimicrobianos, é dar condições para o sistema imunológico do paciente combater aquela infecção. Porque a partir do momento que eu dou condições, o paciente consegue controlar esse quadro infeccioso de maneira eficaz. Então, se a gente for pensar em fazer uma analogia básica, pessoal, as pessoas tinham infecção há 50, 100 anos atrás. E assim, por que elas sobreviviam? Não eram todas que morriam. Claro que com o advento do antibiótico, algumas começaram a sobreviver. Mas há 200, 300 anos atrás, nós não tínhamos um antibiótico e nem era toda infecção que matava, porque existia uma imunocompetência, né? Deus criou um sistema imunológico competente. O grande problema é que a gente acaba esquecendo que um dos principais fatores que regulam a resposta imunológica é o suporte nutricional do paciente. Então, o paciente, para ter boa modulação, entenda-se que o intestino, 25% do intestino, ele é tecido linfóide. 25% do intestino não participa do processo digestivo e absorção de nutrientes. 25% do intestino, basicamente, apresenta antígeno e regula a resposta imunológica. Uma vez que o intestino não é utilizado, porque o paciente não come por inúmeros fatores, eu tenho uma dificuldade do intestino em conseguir modular essa resposta imunológica. Além do que, o fato de não estar nutrido, ele pode permitir a translocação bacteriana. E isso acaba sendo mais um foco de infecção para o meu paciente. Então, muitas das vezes, a gente acaba pecando na mão e usando muito antimicrobianos e esquecendo que o básico, que é nutrir o nosso paciente, a gente acaba esquecendo. Então, de maneira geral, o nosso paciente, nós temos que, em qualquer situação clínica, seja ela de inflamação ou infecção, é dar condições para ele recuperar-se daquele quadro. E eu estou dizendo que o básico, na maioria das vezes, é manter o paciente hidratado e o paciente nutrido. Porque essa seria a premissa básica que eu teria que estabelecer
antes de pensar em uma terapia suporte, no caso, de entuchar o paciente antibiótico. O que a gente vê na rotina clínica é o paciente, muitas vezes, não corrigindo a desidratação do paciente, o paciente não se alimentando e as pessoas basicamente confiando somente a sua resposta terapêutica ao antimicrobiano. E te digo mais, os estudos provam que se a gente não fizer o suporte nutricional precoce, a chance de sobrevida desse paciente diminui drasticamente, usando ou não antibiótico. Porque se antibiótico fosse a salvação da lavoura, não teriam crescido bactérias na concentração de 1000, aumenta 1000 vezes a concentração. Porque se antibiótico fosse resolver o problema, as bactérias teriam parado de crescer na concentração ali de 1. Mas por que elas continuam crescendo? Porque elas se tornam resistentes. E uma das maneiras que a gente tem de torná-la resistente vem com esse estudo aqui que eu estou colocando para vocês na veterinária. Então aqui, quais são os fatores de risco para que a gente tenha infecção hospitalar? Leias, infecção nosocomial é uma infecção hospitalar. Nós temos 2 tipos de infecção, basicamente, de maneira didática, para a gente diferenciar. As infecções que nós consideramos infecções nosocomiais ou infecções hospitalares, são aquelas que são adquiridas dentro do hospital, e nós temos as infecções comunitárias, que são aquelas infecções adquiridas extra-hospitalar, são aquelas infecções que o paciente dá entrada no hospital já com quadro de infecção. A gente vai denominar elas de infecções, são infecções comunitárias, que são adquiridas na comunidade. Quando eu volto para esse paper, tá? Esse paper aí de 2006, olha o que ele coloca como fatores de resistência para resistência a antimicrobianos, o que confere resistência a antimicrobianos e o que predispõe a infecções hospitalares. Quando a gente olha aí esses 3 pilares, o primeiro aí, o BSI, é a infecção sanguínea, o VAP é a infecção respiratória, o UTI é a infecção urinária e o SSI é a infecção de sítio operatório, infecção de ferida cirúrgica. Olha que interessante, o fator que está presente em todos chama-se imunossupressão. Ele é comum em todos os quadros que conferem resistência a antibióticos e que conferem infecções hospitalares. O que implica, um dos maiores fatores de imunossupressão dos nossos pacientes, principalmente os pacientes hospitalizados, é o fato de não se alimentarem direito. Então, de maneira geral, se eu tiver que escolher entre usar antimicrobiano e nutrir um paciente, a nutrição seria o pilar que garantiria que ele conseguisse resolver a infecção por si só. Então, se você tivesse que escolher, tivesse a opção, cara, o que você quer? Dar antimicrobiano ou manter o paciente nutrido? Escolha manter o paciente nutrido, que é a única chance que ele tem de combater o processo infeccioso. Porque, de maneira geral, se só dá antibióticos, vocês viram que só dá antibiótico não resolve o problema. Vocês viram que na placa de Petri, que não tem o sistema imunológico, eu tenho só nutrientes para a bactéria crescer, a bactéria continua crescendo. Então, eu tenho que entender que existe um sinergismo entre o sistema imunológico e o antimicrobiano. Então, quer dizer, o que seria o mais racional? Você dá condições mínimas para o seu paciente combater aquela infecção e dar o antibiótico. Não estou falando para não dar, mas a gente tem que usar de maneira racional, no sentido que não adianta dar um antimicrobiano se não dá condições para o nosso paciente combater a infecção. Não faz sentido. E muitas vezes a gente vê pacientes recebendo doses altas de microbiano, associação de antimicrobianos, e a pergunta básica é, está comendo? E a resposta é, não, não está comendo. Então não adianta dar antimicrobiano. Porque essa falha na resposta imunológica mediada pela ausência da utilização do intestino vai gerar o quê? Uma falha do processo de antimicrobianos. Não sou eu que estou dizendo, é o estudo que está dizendo isso. Então, isso é uma revisão que comparou os fatores de resistência. Então, nós temos que entender, a primeira premissa básica, que eu tenho que dar condições para o meu paciente. E segundo, que é o motivo de troca de antibióticos. Lembrar que o sistema imunológico, ele é modulado pelo intestino. Justamente o intestino é um dos maiores moduladores da resposta imunológica. E um dos critérios que as pessoas utilizam hoje para utilizar antimicrobianos é utilizar o critério de leucocitose como marcador de infecção. Pessoal, não existe nenhuma correlação em relação à leucocitose com o processo infeccioso. Leucocitose não é patognomônico de infecção. Leucocitose é patognomônico de um processo inflamatório. Claro que uma das causas dessa inflamação pode ser infecção, mas não existe nada que correlacione, olha, o paciente tem tanto no leucócito, ele tem um processo infeccioso. Não existe essa correlação. Tá? Então, é muito importante dizer que, inclusive, antibióticos e antimicrobianos podem causar leucocitose.
E um dos critérios que a veterinária utiliza é tratar a leucocitose com antibióticos. E isso é totalmente equivocado, porque o próprio antibiótico pode causar leucocitose. A ponto de que, se eu dou muito antibiótico para o meu paciente, eu desbalanceio, eu mato aquelas bactérias boas. Lembra que o antibiótico, ele não direciona, ele vai matar quem tiver que matar, né? Ou ele vai matar as bactérias ruins e as bactérias boas. Quando ele destrói as bactérias boas, ele está o quê? Primeiro, favorecendo o crescimento das patogênicas, que são resistentes ao antibiótico, e segundo, que a falta da interação dessas bactérias com o próprio intestino gera uma inadequação da resposta imunológica, que se traduz basicamente em alguns pacientes com leucocitose desenfreada, a famosa reação mieloide, que é comum nos processos pós-inflamação com pacientes que não se alimentam. E muitas vezes esses leucócitos vão chegar a 30, 40, 50 mil, e o racional dos veterinários é justamente, não, a infecção está piorando. Não existe correlação de uma coisa com a outra. Não existe nenhum trabalho na literatura médica que comprove que aumentar a leucocitose é piorar a infecção. A piora do contexto leucocitário tem a ver com a piora da inflamação, que pode ser gerada por uma infecção não controlada. Ok, mas temos que entender que nem sempre uma coisa está gerando a outra e lembrar que a falta da modulação imunológica dos intestinos podem gerar leucocitose. Então, tratar leucocitose com antibióticos é um erro metodológico, farmacológico, fisiológico absurdo. Então, nós temos que entender que existe essa prerrogativa, sim, que antimicrobianos possam causar leucocitose. Então, essas são as premissas. E outra, então, tem colegas que a gente tem que entender essa falha imunológica, nós temos que entender que temos que dar a condição para o paciente, e outra coisa, nós temos que controlar foco, que é muitas vezes os colegas falam assim, mas eu vou entrar com mais antibiótico. Mas calma, você não controlou foco. Então, o que é controlar foco, pessoal? Se eu for entender, quando eu faço um antibiótico na veia, como que eu espero que esse antibiótico chegue ao foco de infecção? Via sanguínea, concordamos? Mas eu tenho uma condição, por exemplo, que o paciente tem uma área de necrose extensa. Ou tem um paciente com abscesso. Você concorda que tanto na necrose quanto no abscesso, a perfusão de sangue nessas áreas, ela é escassa? Ela não acontece? Ou seja, o antibiótico não age nessas áreas, porque ele não está chegando, obviamente. E aí, o que acontece nesse contexto é que as bactérias podem ter acesso a subdoses de antibiótico, vão conferir resistência e não vai fazer o controle. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que o uso racional envolve controle de foco também. No sentido que, se eu tenho um paciente com abscesso, uma área de extensa de necrose, eu teria que tirar literalmente com a mão essas áreas para garantir uma boa perfusão e tirar esse tecido que não é bem perfundido. Então, nós temos que entender que o racional, por exemplo, um paciente que tem um abscesso no membro, um membro pélvico, né, um baita abscesso. A terapia inicial, se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, é fazer lancetar e curetrar. Ok, isso é o protocolo para abscessos, né? Agora, se eu falo se abscesso está no pulmão, ou esse abscesso está no fígado, qual que seria a conduta? A mesma. Lancetar, curetrar ou retirar esse abscesso. E por que muitas vezes as pessoas insistem em fazer antibióticos, sabendo que não vai ter boa penetração? Porque não estou controlando o foco. Aí, numa dessa, o paciente entra lá com um dia, aí o abscesso não cede. 2 dias, o abscesso cresce. 3º dia, troca de antibiótico. 4º dia, associa antibiótico. Estou tomando 3 antibióticos. Sabendo que muitas vezes o mais fácil para usar racionalmente o antibiótico, até mesmo para reduzir o tempo, seria ir lá no abdômen, tirar o abscesso do fígado, ir lá no tórax, tirar o abscesso do pulmão, que isso controlaria muito melhor o foco de infecção e, consequentemente, reduziria a exposição a antibióticos e controlaria o foco. Então, eu quero colocar uma analogia que se lá na piometra nós indicamos a cirurgia, porque o antibiótico não penetra de maneira significativa no útero, por que a gente tem que fazer isso no abscesso, no tecido necrosado? O racional seria o mesmo. Então, de maneira fisiológica, se eu peço para tirar um útero cheio de pus, eu teria que pedir para o cirurgião tirar um tecido necrosado de um paciente com uma área de necrose extensa. Justamente porque isso pode favorecer a falha de antibióticos. E associado ainda, às vezes tem um paciente que não tem controle de foco cirúrgico, e associado a isso o paciente não come. E aí o que acontece? Começa a ter leucocitose, e aí começa a aumentar o antibiótico, e vocês sabem onde isso vai dar, né? O paciente tomando inúmeros antibióticos, piorando o quadro inflamatório, translocando bactérias, e obviamente isso só vai dar um desfecho negativo para os nossos pacientes. Então, de maneira geral, nós temos que entender que antibiótico não resolve todos os problemas, na maioria das vezes ele seria um coadjuvante em todo esse cenário, e nós teríamos que fazer 3 coisas principais: hidratar,
nutrir e controlar foco. Tá? Então, essas são as primeiras prerrogativas que começam a otimizar a terapia de antimicrobianos. Hidratar, nutrir e controlar foco. Né? Então, a gente teria que, obviamente, introduzir essa metodologia para o uso racional. E lembrando que, ali na clínica médica, quando vocês atendem, se o paciente tem um quadro de infecção, tá? E lembrar que o quadro mais grave de infecção é o que a gente chama de sepse, né? Que já gera disfunção orgânica, mesmo na sepse, que é o quadro mais grave de infecção, recomenda-se que na mesma sepse você tenha um tempo de até 3 horas para você administrar o primeiro antimicrobiano. O que implica que nós temos tempo. Por que eles recomendam esse tempo de 3 horas? Para você buscar o foco de infecção. Aonde eu foco? Porque se eu estou falando para vocês que eu só deveria usar antimicrobianos quando eu tenho infecção, eu tenho que buscar o foco. Então, o foco vem da onde? Eu tenho que buscar esse foco no meu paciente. Se nós estamos fazendo analogia, 80% a 90% das infecções de cães e gatos é trato abdominal, cavidade abdominal, seja por infecção intestinais ou infecções geniturinárias. 80% a 90%, segundo os estudos, vem de trato abdominal. E pensando nessa analogia, eu tenho que entender que grande parte das infecções abdominais são causadas por bactérias gram-negativas. E isso já começa a me dar o primeiro insight de racionalidade de antibióticos. Se eu entendo que 80% a 90% das infecções abdominais são infecções abdominais, e eu entendo que grande parte dessas infecções abdominais são causadas por bactérias gram-negativas, eu tenho que entender que grande parte dos cães e gatos vão se beneficiar de antimicrobianos com espectro gram-negativo, de primeira escolha. Então, essa a gente começar a entender que por que a gente vai usar um antibiótico, um antimicrobiano? Primeiro precisa ter foco. Como que eu descubro um foco de infecção abdominal? É simples. Quais são as ferramentas que nós temos? O exame físico bem detalhado, associado a um histórico clínico do paciente, ultrassom, urinálise. Então, a gente já tem os focos aí bem definidos com esses critérios, que não precisa ser muito avançado. Então, ultrassom, urinálise, um bom exame físico e um bom anamnese. A gente já começa a ter vários diferenciais aí no nosso paciente. E lembrando que ainda tem os 10% a 20% dos quadros infecciosos que acontecem em torácico, tá? E a gente tem 0,5% a 1% que são infecções neurológicas, tá? Que infecções neurológicas são um pouco mais fáceis, as meningites, principalmente, meningites, ou as protozooses, principalmente, que seriam principalmente os quadros de toxoplasmose, neosporose, né, que são os mais comuns, as viroses, né, sem dúvida nenhuma, que não se tratam com antibióticos, mas, obviamente, as infecções bacterianas, principalmente as meningites bacterianas, que são de fácil diagnóstico, e o paciente tem alterações neurológicas importantes nesse contexto. Mas representam, graças a Deus, só 0,5% a 1% dos quadros de infecções dos nossos pacientes. Grande parte vem do abdômen, outra grande parte do tórax, com as pneumonias, né? As famosas pneumonias comunitárias, né? As broncopneumonias, que podem ser de origem infecciosa no primeiro momento, ou podem ser de origem infecciosa no segundo momento, quando se trata de as broncoaspirações, né? As broncopneumonias aspirativas, né? Que no primeiro momento não são infecciosas, tá? Não são infecciosas, elas se tornam infecciosas, tá? Porque lembrar que, de maneira geral, dependendo da aspiração gástrica, não tem ali uma população bacteriana importante para causar, mas claro que elas vão se tornar infecciosas no segundo momento, perfeito? Então, de maneira geral, esse seria o contexto nosso. E baseado nisso, o que nós temos disponível? Nós temos uma classe enorme de antimicrobianos que a gente pode usar, que vão desde lá dos beta-lactâmicos, passando pelos quinolonas, pelos inibidores de síntese das purinas, que seriam as sulfas, passando pelas tetraciclinas, passando pelas aminoglicosídeos, é inúmera quantidade de antibióticos. Mas é óbvio que isso estão com dias contados, porque quanto mais a gente usa de maneira indiscriminada, mais resistentes elas ficam. E, obviamente, que logo, já tem vários estudos que comprovam, já temos bactérias que não morrem com nenhum antibiótico. Né? E aí você fala, como que essa bactéria, o paciente sobrevive a essa bactéria? Lembra que eu falei para você que se antibiótico fosse o ator principal onde estava feito, mas eles não são? Como que um paciente, então, numa UTI, sobrevive, por exemplo, a uma bactéria multiresistente? Porque o sistema imunológico dele funciona. Porque se o antibiótico não funciona, quem que vai funcionar? O sistema imunológico. E é óbvio que eu tenho que dar condições para esse paciente, porque muitas vezes você fala assim, o paciente pegou uma KPC, uma Klebsiella pneumonia multiresistente. O que a gente faz? Condena esse paciente à morte? Não!
dá condições. Deus criou um sistema imunológico que tem que funcionar. E, claro, tem que dar condições para ele. Porque numa situação dessa eu vou desistir do paciente? Obviamente que não. As chances são menores? Sim. Mas não significa que ele não vai ter chance. Tanto é que existem vários relatos na medicina humana, na medicina veterinária, que pacientes sobrevivem à bactéria resistente. Mas por que sobrevivem? Porque o sistema imunológico funcionou. Perfeito? Então, a gente tem inúmeras classes, mas o mais importante, na parte farmacocinética e farmacodinâmica, é entender como eles funcionam. Então, eu tenho antimicrobianos que funcionam, que são tempo dependente, e outros são dose dependente. De maneira geral, a gente tem uma concentração inibitória mínima, que é a concentração mínima que esse antimicrobiano precisa estar na corrente sanguínea. E, obviamente, que os antimicrobianos tempo dependente, eles vão funcionar como? Quanto maior o tempo que eu tiver acima da concentração inibitória mínima. Então, nesse contexto, ao invés, por exemplo, vamos colocar o exemplo simples do antimicrobiano que tem uma concentração inibitória de 10 picogramas por decilitro. 10, tá? Lembra o número 10. Como que um antimicrobiano tempo dependente funciona? Ele tem que ficar a 11 por mais tempo possível. É preferível que um tempo dependente passe 11 por 12 horas, em 11, que está acima de 10, do que ele chegue em 20, só que em 1 hora chega a 9. Ou seja, ele não age por concentração, ele age por tempo. Significa que ele tem que estar o maior tempo possível acima de 10. Quem são os maiores exemplos de antimicrobianos tempo dependente? Os beta-lactâmicos. Quem são os beta-lactâmicos? Penicilinas, cefalosporinas e carbapenêmicos. Então, entra aí. Das penicilinas que a gente mais usa, ampicilina, né? E a ampicilina e a... Ampicilina e... O que eu tinha falado de... ampicilina e amoxicilina com clavulanato. São exemplos de penicilinas, tá? Então, de penicilinas, nós temos a amp e a amoxicilina, tá? E cefalosporina, nós temos a cefalotina e a ceftraxona, né? Ou a cefalexina, são cefalosporinas. E carbapenêmicos, nós temos, obviamente, o meropenem e o imipenem como representantes dessa classe. Então, as doses tempo dependente dessa forma. Agora, o dose dependente é o contrário. Nós temos que ter, a gente tem a concentração inibitória mínima, que a gente vai utilizar usando 10, e como que eles agem? Quando eu tenho um pico sérico mais distante do 10, mais ele eficaz. Ou seja, se eu tiver um pico sérico de 20, eu tenho um pico sérico, eu tenho a concentração mínima em 10 e o 20, então eu tenho uma diferença de 10, ou seja, ele age. Agora, se eu eventualmente fazer um pico sérico de 25, eu aumento a eficácia dele. O que implica no final do dia é que nós temos que ter entendimento que o antimicrobiano tempo dependente, nós otimizamos a terapia diminuindo o intervalo entre as doses. No seguinte, uma amoxicilina que ao invés de você quiser otimizar, se você quiser fazer de 12 em 12, você coloca de 8 em 8 horas, porque você otimiza o tempo dependente. Agora, quando você estiver trabalhando com antibiótico dose dependente, a otimização não é diminuir o intervalo, mas aumentar a dose. Né? Ou seja, ao invés de você fazer 10 miligramas por quilo de amicacina, você faz 15, porque aí você tem a chance maior de você causar um efeito. E lembrando que exemplos de dose dependente é as quinolonas, que as principais dela aí, nós temos a enrofloxacina, a marbofloxacina, né, e a norfloxacina, e de exemplos de aminoglicosídeos, a principal delas é a amicacina, o principal exemplo de aminoglicosídeo que nós temos na rotina clínica. Então, nós temos que entender que é assim que a gente otimiza a terapia antimicrobiana, entendendo a farmacocinética e a farmacodinâmica deles. Já temos guidelines descritos na literatura veterinária, aí nós temos aí o tipo, né, o diagnóstico e o tratamento das infecções urinárias em cães e gatos, nós temos também o guideline de infecções respiratórias e, obviamente, nós temos também o guideline de utilização de antibióticos, né, que é o stewardship, que eu sugiro que nós leiamos aí, porque ele fornece um grande, como se diz, fonte, né, científica para prescrição de antibióticos. Sugiro que a gente leia esse artigo, né? Posso mandar os artigos, na verdade eu não mandei ainda, mas eu vou mandar aí para a Amanda para ela distribuir para vocês esses 3 artigos aí. Beleza? E uma maneira de usar antibiótico, que é a tendência. Eu não falei para vocês que é o tempo que interfere na resistência? Então, para processos infecciosos, a literatura humana ela já vem respaldada. Quanto menos tempo eu utilizar de antibióticos, melhor.
Então, são vários estudos já que comparam o que a gente chama de short course, né, ou período curto de uso, ou long course, que é o que a gente está acostumado a fazer, antibiótico por 7, 10, 15 dias. E os estudos recentes provam, pessoal, que você utilizar para infecções agudas um tempo curto de antibiótico é a mesma coisa que você usar um tempo longo. Então, são vários estudos que comprovam que muitas vezes você usar um antibiótico por 3 a 5 dias tem a mesma eficácia de você usar de 10 a 14. Não tem diferença estatística em relação ao desfecho. Isso é na medicina. E na veterinária? Na veterinária também nós temos aí realmente já estudos que comprovam isso. Só para você entender, em trato urinário de cadelas, né, nesse estudo, que é aquele guideline que eu mostrei para vocês, compararam o uso de sulfa por 3 dias, comparado com cefalexina por 10 dias. Então, sulfa por 3 ou cefalexina por 10. Não houve diferença estatística. Você tratar uma cadela com uma cistite usando sulfa por 3 dias, teve o mesmo desfecho de tratar com cefalexina por 10. Ou seja, quanto menos antibiótico nós usarmos, antimicrobianos, melhor para o nosso paciente. Então, isso vem de encontro ao que o mundo está fazendo, utilizando cada vez mais um racional prescricional e usando cada vez menos antibióticos e antimicrobianos, que vem muito de encontro ou contra o que a veterinária tem feito, né? Nós basicamente utilizamos muito de maneira irracional. Por exemplo, o próprio Convênia é um exemplo clássico disso. É uma utilização de um antibiótico, né? É um beta-lactâmico, né? É uma cefalosporina de terceira geração e a gente usa ela por praticamente 14 dias. E não tem como tirar, né? Porque de uma vez feita, ela vai funcionar por 14 dias. Não é à toa que a cefalexina já está descrita na literatura veterinária como uma das principais causadoras de resistência a enterococos. Então, os pacientes que utilizam de maneira indiscriminada, leia-se, principalmente os dermatopatas, sem acompanhamento com um especialista, utilizam demais, né? Não que não deva usar, tem critérios, tá? É que o uso inadvertido de cefalexina tem gerado já casos na veterinária de multiresistência a enterococos. Enterococos, para quem não conhece, é uma das principais bactérias multiresistentes, que quando cai na UTI é difícil de tratar. Ela é resistente, ela não morre com qualquer antibiótico. Então, eu estou dizendo para vocês que muitas vezes aquele paciente lá de casa que está tomando de maneira inadvertida a cefalexina, por problemas de pele que nem deveriam no primeiro momento utilizar antibióticos, esses pacientes vão ter sim conferência de multiresistência. E aí é um fator de risco tanto para o cão envolvido, quanto para a família dele também, conforme já discutimos previamente, né? Então, é isso que a gente está de grandes problemas. Então, aqui só estou colocando para você os 10 mandamentos do uso de antimicrobianos, e é importante que nós coloquemos aqui, deixa eu só colocar aqui só no modo avião, porque eu esqueci meu WhatsApp ligado, e vai acontecer de que se eu não desligar aqui, o pessoal vai ficar mandando mensagem. Eu tenho que ficar offline agora aqui. Tomara que o WhatsApp entenda isso. Então, isso aqui nada mais é que a CCH, os 10 mandamentos para o uso racional de antimicrobianos. Isso aqui é da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da Unifiesp, considerado um dos melhores hospitais, na verdade, uma das melhores faculdades de medicina do país, se não do mundo. E aqui o professor Medeiros, ele cita, né, os 10 mandamentos para você usar antimicrobianos dentro da Unifiesp, tá? Então, os 10 mandamentos, não são todos que são aplicados na veterinária, mas dá um norte para a gente, né, para a gente entender. Olha, não mantenha prescrição de antibiótico profilático no pós-operatório. É sempre administrado 60 minutos na incisão, com exceção para a colocação de prótese. Então, cirurgias que não têm quebra de barreira e não ultrapassam mais de 2 a 3 horas de intervenção cirúrgica, não se usa antibióticos na Unifiesp. Tá? Então, isso é um critério, que já entraria de encontro, por exemplo, com as cirurgias, a castração, por exemplo, de fêmea. Não deveria utilizar antibiótico, depois a gente vai discutir em relação à cirurgia. Antes de utilizar antibiótico, coletar 2 hemoculturas. Isso na veterinária, a gente já discutiu lá nas outras discussões de sepse, a quantidade de sangue que a gente precisa coletar de hemocultura é grande e não são todos os pacientes que entram no critério de coleta de hemocultura. Faça um plano terapêutico, no sentido que eu vou buscar o que eu busco do meu paciente. Óbvio que a maioria das infecções, ela cede com 5 a 7 dias. Eu tenho que buscar se meu paciente vai ter melhora clínica e melhora laboratorial conjunta com a melhora clínica nesse tempo. Então, eu tenho que traçar uma meta terapêutica e buscar essa meta no período de 48 a 72 horas.
A maior parte das infecções agudas se resolve com 7 dias. Portanto, não faz sentido você fizer antibiótico 10, 14, 20 dias de antibiótico. Nas infecções agudas, quanto menos tempo de antibiótico, melhor. Lembra que a Unifiesp utiliza um protocolo que, se houver melhora clínica e a febre cedeu nos últimos 3 dias, eles suspendem os antibióticos. Então, no momento que o paciente melhorou, não tem febre, suspende o antibiótico. Não tenha medo de suspender o antibiótico mal indicado, né? Então, começou o antibiótico, foi mal indicado, não tem foco em infecção, suspenda imediatamente, tá? Não trate colonização ou contaminação, procure sinais de infecção, use o antibiótico corrigido, principalmente nos pacientes com nefropatia aguda, né? Principalmente os pacientes que precisam fazer hemodiálise, que não é o nosso caso, são pacientes de UTI. Sempre que possível, faça a transição para administração oral, pelo risco de infecção, principalmente por catéter dentro do hospital, e a prevenção. E muitas vezes a gente acaba esquecendo que muitas vezes isso é o mais importante. Muitas vezes o racional às vezes utiliza lá um antibiótico de maneira indiscriminada, e às vezes o controle da infecção está lá no acesso vascular. Só para a gente fazer uma analogia de comparação, a flebite, que é a infecção no catéter, tá? É a principal causa de infecção hospitalar. A principal causa de sepse é a infecção hospitalar. E a principal causa de morte é a sepse. Então, se eu for juntar esses 3 pontos, o que eu estou dizendo para vocês? O que mais mata dentro do hospital é acesso vascular errado. É acesso vascular que infecciona. Então, se eu quero controlar uma infecção ou ser profilático, porque da terminologia do dicionário, profilático é antes de acontecer, tá? Então, eu não trato uma flebite depois que ela aconteceu. O que eu tenho que fazer para ser profilático, para evitar o uso antibiótico? É justamente fazer um bom acesso vascular. Então, muitas vezes, a prevenção ela é muito mais importante do que usar antibióticos. Que aí sim eu estou fazendo uma maneira de evitar o uso. E muitas vezes a gente vê o acesso vascular feito de uma maneira totalmente errada, com catéter batendo na mesa, com scalp batendo na mesa, com o extensor, né, o plug lá do extensor batendo na mesa, que nós temos que entender que isso é uma prática hospitalar totalmente errada. E às vezes o paciente tem uma infecção dentro do hospital e às vezes fomos nós mesmos que colocamos quando fizemos um acesso equivocado. E aí a gente vai confiar no antibiótico, sendo que se eu tivesse feito um bom acesso, não teria flebite, não teria infecção, não teria sepse e provavelmente não teria morte. Então, obviamente que profilaxia, ela envolve mais os cuidados de higiene e preparação do que provavelmente o uso de antibióticos, tá? Porque isso que seria o uso racional para não usar o antimicrobiano. Perfeito? Então, de maneira geral, é o que a gente tinha para falar de parte teórica, seria isso aqui, né? E agora eu vou pedir, por gentileza, se a gente puder, deixa eu só ver aqui onde está a minha tela aqui, vou fechar essa aqui, ok. Agora eu vou pedir para vocês, se possível, vocês abrirem as câmeras e a gente poder discutir. Porque, de maneira geral, a gente discutiu com outro pessoal como que a gente utilizaria esses antimicrobianos, tá? Então, eu vou colocar um racional, né, de como seria a utilização. Então, lembrando que a gente tem 2 grandes populações de bactérias, certo? As bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas, perfeito? Então, de maneira geral, gram-positivas e negativas. Lembrando que, fazendo aquela analogia de foco de infecção, 80% a 90% das infecções veterinárias de pequenos animais se dá em trato abdominal. Leia-se, infecção intestinal ou geniturinária. Se eu for comparar com a medicina humana, as infecções comunitárias, grande parte delas são pulmonares, são pneumonias, não são infecções abdominais. Mas isso é na medicina. Na veterinária, grande parte das infecções são abdominais. E quando eu falo de infecções que são de origem de casa, né, são origem que o paciente pega fora do hospital, nós atribuímos que são infecções comunitárias. Ora, então qual que é o racional? A maioria das infecções comunitárias que se adquire no abdômen são causadas por bactérias gram-negativas. E grande parte das infecções pulmonares adquiridas na comunidade são causadas por bactérias gram-positivas. Então, de maneira geral, a maioria das infecções comunitárias no primeiro momento, a gente vai tratar com a primeira linha de antibióticos ou antimicrobianos. O que a gente vai atribuir? Qual o critério da primeira linha? Tá? Então, eu tenho lá, lembra lá que eu estou com uma matriz gram-positiva e gram-negativa,
E a outra matriz que eu estou falando de primeira escolha. A primeira escolha, qual o critério de uso da primeira escolha? Basicamente, é um antimicrobiano de livre opção para qualquer membro da equipe médica. Ou seja, quando eu falo que é livre, né, não significa para usar de maneira indiscriminada. Quais seriam os critérios para utilização? Ter um foco de infecção definido. Fato. Se eu estou na clínica médica atendendo o PA e eu suspeito que o paciente tem uma infecção geniturinária, eu não entro com antibiótico se for infecção até eu ter a confirmação. Que eu digo, se você suspeita e não confirma. Agora, eu estou com uma paciente lá no PA, uma cocker de 12 anos, secreção mucopurulenta, fétida, né, dor abdominal, ok, você já tem um foco presumido e confirmado de infecção. Mas se você tem dúvida se o paciente tem ou infecção ou não, eu sugiro que o PA não utilize mais antibiótico. Porque mesmo na sepse, que é a complicação mais grave da infecção, nós temos, pelo último consenso, 3 horas para definição de protocolo antibiótico. 3 horas. Tá? Então, eu tenho um respaldo científico para que nós não utilizemos antibiótico de maneira precoce antes do foco de infecção estar confirmado. Se o paciente tiver choque séptico, que é a forma mais grave da sepse, aí você tem que utilizar um antibiótico logo na primeira hora. Aí é fato, de maneira imediata. Mas se eu tiver choque séptico, agora, se eu tiver sepse ou tiver infecção, lembra que ter infecção é muito diferente de ter sepse, né? Toda sepse é uma infecção, mas nem toda infecção é sepse. A sepse tem que vir acompanhada de uma infecção que leva a disfunções orgânicas. Então, se eu tenho uma infecção e não definir foco, óbvio, esse paciente sobe e a sugestão é que a internação escolha sobre o uso do antibiótico. Agora você pega um paciente que brigou na rua faz 5 dias, vem com lesões de mordedura com necrose, aquela necrose com cheiro de gangrena, aquele odor fétido, com miíase, você tem um foco de infecção conhecido, já determinado. Isso eu utilizaria no PA um antibiótico. Mas na ausência de uma confirmação de foco, sugiro que no PA nós não utilizemos o antibiótico antes das primeiras 3 horas, para que a gente tenha uma definição de foco. Perfeito? Dito isso, se definir o foco no PA ou na internação, o que nós indicamos para a primeira escolha? Critério de primeira escolha. O critério livre, uso desde que haja foco de infecção. Quem são os antibióticos que nós vamos utilizar de primeira escolha para suspeita de bactérias gram-positivas? Quem que são as principais suspeitas de bactéria gram-positiva no PA? Pneumonias comunitárias. Quem veio com infecção pulmonar de casa. Por que eu tenho que falar de casa? Porque infecções hospitalares pulmonar já não é bactéria gram-positiva, é gram-negativa. Então, se eu falar que um paciente tem uma pneumonia, eu tenho que saber de onde veio essa pneumonia. Se essa pneumonia veio de casa, é um tipo de bactéria. Se essa bactéria veio do hospital, é outro tipo de pneumonia. E já posso dizer para vocês, quem que você acha que são mais graves? As duas são pneumonia, mas quem que você acha que vai matar mais? A que ele pegou na comunidade ou que ela pegou dentro do hospital? Quem que vocês acham que vai matar mais? Com certeza hospitalar. Exatamente. Isso é o espectro de bactérias diferentes e multiresistentes. Então, lembra, a pneumonia comunitária predominantemente bactérias gram-positivas. Pneumonias hospitalares, tá? Bactérias gram-negativas. Beleza? Ok. Mas a gente está tratando um paciente que chegou do PA. Então, o que a gente vai fazer? Se veio com pneumonia, suspeita bactérias gram-positivas. Qual que é a primeira linha para esses pacientes? Ou infecções cutâneas, tá? Infecções cutâneas também de casa, bactérias gram-positivas, porque basicamente infecções cutâneas de casa, estáfilo e estrepto, que são bactérias gram-positivas. Quem são a primeira linha de antibiótico nesses casos? Beta-lactâmicos. Quem são os beta-lactâmicos que a gente vai usar? Amoxicilina, que são penicilinas de primeira geração, beta-lactâmicos de primeira geração, é penicilina ou cefalosporinas de primeira geração. Quem que entram nesse grupo? Que são penicilinas e cefalexinas de primeira geração. Quem que entra nesse grupo? De penicilina, amoxicilina com clavulanato ou ampicilina, que pode estar associada ao sulbactam. E a amoxicilina pode ou não estar associada com clavulanato. Então, nós teríamos de penicilina ou a amp ou a amox. Beleza? E de cefalosporinas, quem que a gente tem de exemplo que a gente pode usar nesse primeiro contexto? Cefalexina
ou cefalotina. A cefalotina é uma cefalosporina de primeira geração. E nesse contexto, a escolha é para cefalexinas e para cefalosporinas e para as penicilinas de primeira geração. Então, o que a gente tem de uso ali no PA ou na internação de primeira escolha? Amoxicilina, ampicilina, cefalotina ou cefalexina. Ok? Então, primeira linha de ação para bactérias gram-positivas. Quando eu olho para a bactéria gram-negativa, quem que é a primeira linha de escolha para bactérias gram-negativas? Quinolonas de primeira geração. Leia-se, basicamente, marbofloxacina e enrofloxacina. Lembre-se um detalhe importante. Ciprofloxacina é o princípio ativo da enrofloxacina. Então, quando nós damos enrofloxacina para um paciente, ele vai biotransformar essa enrofloxacina em ciprofloxacina lá no fígado e é a cipro que tem o efeito biológico. Não adianta eu dar ciprofloxacina oral para um cão, porque diferente dos humanos, se eu dou cipro oral, o cão não consegue absorver, porque ele não faz muito efeito de primeira passagem. Então, ciprofloxacina oral para um cão para o gato não funciona. Eu posso fazer cipro para um cão e para o gato? Pode, mas tem que fazer IV. Tá? IV, ok, que não passa pelo fígado para ser biotransformada, porque já é a cipro direta. Agora, oral para cão e gato, cipro não faz efeito. A enro você pode dar oral, porque ele absorve com uma forma de enro, e lá no fígado converte em cipro. Perfeito? Então, o efeito biológico não é enro, é cipro. Tá? Então, mas a gente pode utilizar, em primeira instância, a enrofloxacina ou a marbofloxacina. Beleza? Bactérias gram-negativas. Quem que são os exemplos de infecções gram-negativas de primeira escolha? Qualquer infecção intestinal ou qualquer infecção geniturinária. Aí entra cistite, entra piometra, entra as orquites, entram aí as infecções intestinais de maneira geral. Primeira escolha, tá? Vamos para a segunda escolha, né? Segundo modo, como que eu posso entrar para a segunda linha de escolha? Quais são os critérios que eu vou utilizar? Se eu já tiver a cultura pronta e a cultura estiver na minha mão. Lembra que se eu tiver cultura, eu posso trocar um antimicrobiano a hora que chegar a cultura na minha mão. Beleza? Aí não tem tempo de escolha. Chegou a cultura, ela é sensível, troca o antibiótico, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, o primeiro critério para fazer a troca de antibiótico para a segunda escolha, ter antibiograma na mão, teste de sensibilidade na mão. Ah, não fiz o teste, não pedi o teste não saiu. Qual o critério que nós vamos utilizar? O critério é ausência de resposta clínica e ou piora clínica em 72 horas. Nós não iremos fazer troca de antimicrobianos antes do período de 72 horas. Porque é o tempo mínimo para a gente dar... E, claro, respeitando aquele detalhe importante que eu falei para vocês. Se o paciente está nutrido, alimentado e controle de foco feito. Porque não adianta esperar 72 horas com um paciente com abscesso desse tamanho no fígado, que não adianta que o antimicrobiano não vai funcionar mesmo, meu amigo. Você tem que nutrir, alimentar e controlar foco. Mesma coisa seria o racional, é de você esperar um antibiótico agir numa piometra por 72 horas. Não vai funcionar. Então, a gente tem que fazer nessas 72 horas, para garantir que vai ter a troca, eu preciso compreender que o paciente está nutrido e está alimentado, ou seja, eu estou dando condições para ele combater a infecção, eu estou imunomodulando ele, e segundo, eu tenho que ter feito controle de foco. Aí, se eu preencher esses 3 critérios, que é o hidratar, nutrir e controlar foco, e eu não conseguir minhas metas terapêuticas definidas lá no começo do uso, e já deu 72 horas, agora eu tenho que trocar o antimicrobiano. Perfeito? E eu só posso trocar esse antimicrobiano com uma condição também. É necessário, eu vou sugerir que nós façamos uma junta médica entre pelo menos dois colegas da equipe e discutam, vejam se está ok a conduta, vejam se os passos para a troca foi estabelecido e aí um colega discute com o outro, eu preciso de 2 médicos discutindo para justificar a troca. No sentido que eu vou lá, por exemplo, eu estou com a Amanda. Amanda, eu estou lá com a Meg não melhora da cistite, Amanda. Pô, estou nutrindo, estou hidratando, não tem como controlar o foco, né? Porque o foco é urinário, não tem um abscesso, nada. E a Amanda, ela não está melhorando. Continua com piúria, continua com hematúria, dor abdominal.
que você acha em trocar um antibiótico? Aí a Amanda falou assim, também concordo que você preencheu os critérios. Deu 72 horas sem melhorar a clínica, você é um burro porque não pediu cultura, mas ok, eu falo, sou burro, não pedi a cultura, sem problema nenhum, e vamos trocar um antibiótico. Mas eu tenho que preencher todos esses critérios. Por que a gente fala isso? Porque não é incomum colegas trocarem de antibiótico cada 24 horas. Ah, não está funcionando, troca. Como assim? Né? Não é assim que funciona. Então, tem que ter critérios para utilização e troca de antibióticos. E o critério que a gente vai estabelecer, se todo mundo concordar para entrar no protocolo institucional, são esses. E lembrando que quem seria, então, o critério é esse de troca. E quem seriam os antibióticos de troca? Para a segunda escolha, se eu estou lidando com bactérias gram-positivas, a segunda linha é com macrolídeos. Quem são os macrolídeos? Azitromicina, claritromicina ou clindamicina. São a segunda linha de escolha para bactérias gram-positivas. E o critério é para trocar o antibiótico. O antimicrobiano seria esse critério de discussão clínica, com ausência de evolução clínica e com controle de foco e nutrição feitos. Quem é a segunda linha de escolha para bactérias gram-negativas? Aminoglicosídeos. Leia-se amicacina. Agora, a amicacina, ela pode ter um aminoglicosídeo que pode ter um efeito nefrotóxico potencial. Então, nos pacientes que você julgar que pode ter esse efeito nefrotóxico, sugestão, tá? Utilizar uma cefalosporina de terceira geração. Lembra-se que as cefalosporinas, de maneira geral, quanto mais próxima da primeira geração, mais espectro gram positivo. Quanto mais distante da primeira geração, mais espectro gram negativo. Quem que é o exemplo clássico de uma cefalosporina de terceira geração? Ceftriaxona. Então, a ceftriaxona seria uma segunda linha para infecções gram-negativas. Por isso que não tem sentido clínico quando as pessoas associam enrofloxacina e ceftriaxona. Porque enrofloxacina com ceftriaxona agem no mesmo espectro bacteriano, bactérias gram-negativas. Então, se você quiser um amplo espectro de associação de antibióticos, você não deveria associar ceftriaxona com quinolona. Você deveria associar uma cefalotina, que é a primeira geração, que é gram-positivo, com quinolona. Né? Aí tudo bem. Cefalotina com quinolona faz sentido. Quinolona com ceftriaxona não faz sentido clínico, porque ambos espectro gram-negativo. Tudo bem? Então, segunda linha, aminoglicosídeo ou ceftriaxona. Terceira linha, qual que é a terceira linha de escolha? Critério de utilização. C, somente C, somente C, somente C. Cultura na mão, dizendo que o único antibiótico que mata aquele indivíduo é aquele que você vai utilizar na terceira escolha. Se não tiver cultura, minha sugestão é não utilizar essa terceira linha como utilização de antimicrobianos. Tá? Porque é a nossa última linha, depois dessa linha não tem mais como a gente voltar atrás. Quem que são o antibiótico que a gente escolheria para gram-positiva como terceira linha? Vancomicina. Bomba nuclear. E lembrando que eu preciso da cultura na mão, ausência de resposta clínica, nutrição, controle de foco, e eu preciso do quê? Quem libera esse antimicrobiano chama coordenador da internação ou diretor clínico do hospital. Então, a discussão tem que ser feita nesse nível. Então, esses antibióticos que eu vou citar de terceira linha, eles não estão disponíveis para uso na clínica. Só pode ter acesso o diretor do hospital ou o coordenador clínico da unidade. Porque é a última linha de antibiótico. Então, precisa ter uma junta médica com a pessoa mais experiente do hospital para ele concordar com a equipe médica sobre a utilização desses antibióticos da terceira linha. Que para gram positivo nós vamos usar a vancomicina e para o gram negativo nós vamos utilizar o meropenem. Ou seja, é a última opção nossa. É o nosso último tiro. Ou seja, é o último recurso. E, infelizmente, de maneira triste, eu passo notícia para vocês que eu acompanho muitos hospitais, eu vivo muito a rotina veterinária em vários hospitais. Infelizmente, para muitos hospitais, o meropenem passou a ser a primeira linha sem critério de uso. Tá? Infelizmente.
E é muito vozinho, muita criancinha que a gente vai matar. Nós, veterinários. Tá? Isso eu posso ter a certeza disso. Tá? Então, muitos colegas utilizando o meropenem como primeira escolha. Isso é um absurdo, tá? Eu condeno veementemente essa conduta médica, porque é uma conduta irresponsável, né? Com imperícia, negligência, né? E imprudência por parte dos médicos veterinários. Tá? Então, a gente não pode, se vocês virem isso, combatam isso, tá? Porque isso aí vai matar muito ser humano, tá? Então, isso é fato. Então, essas seriam as linhas de critério para a utilização de antimicrobianos. Óbvio que é uma sugestão baseada na literatura, não é a minha opinião pessoal, tá? Isso aí é baseado na literatura, que é um critério. Claro, se a gente for pensar, pô, César, mas pode usar sulfa para gram negativo de trato urinário? Pode. Tanto é que está no consenso, aquele mesmo consenso que eu disse para vocês. Só que no primeiro momento, que eu sugiro que nós façamos? Uma padronização de uso. Depois que a gente padronizou e colocou um esqueleto, que todo mundo fala a mesma linguagem, os mesmos critérios, a gente pode depois definir protocolo de antimicrobiano baseado em doenças específicas. Fato. Mas no primeiro momento, a gente tem que partir do básico, que é uma padronização global do hospital. Todo mundo fala a mesma língua em relação ao uso de antimicrobianos. Quais são os critérios de utilizar e quais antimicrobianos a gente vai usar em cada situação. Que isso já é um uso racional. Depois nós podemos definir o que a gente pode fazer de antimicrobiano em situações específicas. Mas acho que não é a fase que o hospital vive agora. Eu acredito que a fase agora é uma fase de padronização global para depois a gente, em nichos específicos, padronizar a doença específica. E pensando em doença específica, pergunto a vocês. Espera, deixa eu só abrir a janela aqui que está um calor danado. Espera aí, 2 segundos. Pensando em doenças específicas, por exemplo, parvovirose, deveria usar antibiótico? Não, não. É um vírus? Como que eu vou fazer antibiótico num vírus? Como que a gente usaria? Aí vocês vão perguntar, antibióticos que eu não citei, metronidazol, certo? Metronidazol é um antibiótico que eu não citei, que é o queridinho dos antibióticos dos veterinários, né? Metronidazol parece que sem o metronidazol a gente não exerce a veterinária, para muitos colegas, né? Claro, graças a Deus não é o nosso grupo. Metronidazol é para usar numa condição específica. Presença de necrose, tem que ter necrose no paciente, que pode ser uma necrose intestinal, pode ser uma necrose de pele. Eu preciso ter condições de anaerobiose. Eu preciso ter condições de falta de oxigênio no tecido. E se dá praticamente por necroses. Ou o risco de antibiótico, ou é necrose, pensa de necrose extensa, ou presença de risco iminente de translocação bacteriana. Leia-se, hematoquesia importante. Então, na presença de hematoquesia importante, que aí a parvovirose teria uma indicação de antibiótico, mas não pelo critério do vírus, mas pelo critério de eu ter um risco de translocação bacteriana presente, dado principalmente pela dor abdominal e pela presença de muito sangue nas fezes, e às vezes a gente pode até ver no parvinho aquele pé de mucosa intestinal saindo mesmo. Aí eu tenho necrose, e aí tem indicação do metronidazol. Perfeito? Então, o metronidazol tem uso exclusivo do metronidazol. E outra, não é toda diarreia com sangue que deve usar antibióticos. Se tiver estrias de sangue, tiver mucosa com sangue, não é hematoquesia abundante. Então, não tem risco de translocação, então não deveria usar o metronidazol em primeira instância. Então, o metronidazol a gente vai deixar exclusivamente para necroses e para risco de translocação bacteriana intestinal. Quer dizer que não é todo parvo, então, que deveria utilizar antibióticos, muito menos o metronidazol. Porque tem parvos e parvos, né? Pode ter aquela parvo com muito sangue, mucosa intestinal sendo perdida pela diarreia, ou posso ter um paciente com 2, 3 fezes amolecidas sem sangue e os dois são parvo positivo. A diferença é que um eu faço antibiótico, o outro eu não faço. Mesmo porque se não tiver nenhuma chance de translocação bacteriana, o parvovírus não responde ao antibiótico. É um vírus. Outras condições, sulfas. Como que a gente pode usar sulfa no primeiro momento? Indicar principalmente para protozooses, tá? Toxineóspora, primeira instância. Tá? Tem risco de protozooses, a gente tenta usar sulfa para esse grupo. Tá? Ou isóspora, que também é uma protozoose. Então, isóspora, neóspora, toxo, tentar confluir o uso no primeiro momento para essas infecções. Não quer dizer que a gente não possa usar sulfa em outras condições, pessoal, mas a gente está fazendo no primeiro momento que é uma padronização de uso.
Depois a gente pode escalar, como eu falei para vocês, em situações específicas. O que eu estou sugerindo aqui é uma padronização inicial, para todo mundo falar a mesma linguagem. Porque um paciente que vem às 3 horas da manhã receba a mesma indicação médica de antibiótico do que um paciente que vem às 3 horas da tarde. O que acontece hoje no hospital é que, além de não ter critério de uso, cada colega utiliza um antibiótico diferente. E isso não é bom para os pacientes. Beleza? E, obviamente, as tetraciclinas, né? Que o grupo exclusivo que a gente vai usar no primeiro momento é a presença de hemoparasitoses, que seriam aí no gato a micoplasmose e, no caso do cão, a anaplasmose e ehrlichiose. Lembra que, nesse caso, o tempo de antibiótico é um pouco mais longo, porque a forma com que essas bactérias parasitam o nosso corpo, que é o corpo dos cães, é uma forma intracitoplasmática, né? E isso faz com que haja uma necessidade maior de antibiótico, diferente de uma infecção pulmonar, por exemplo. Perfeito? De uma cistite, por exemplo. Porque lembra que a mórula nada mais é que é o nosso leucócito fagocitando a bactéria, né? Então, ou seja, a presença de ter uma inclusão citoplasmática faz com que o tempo de utilização de antibiótico de exposição seja um pouquinho mais alto, né? E é por isso que gera aí uma prescrição de antibiótico para até 28 dias, indo um pouco de encontro, né? Um pouco contra o encontro àquilo que a gente falou de antibiótico por um período mais curto, né? Mas é um tipo de infecção diferente, né? É a infecção citoplasmática, né? Que é o caso das hemoparasitoses, né? Enfim, então a gente utilizaria a tetraciclina. Não quer dizer que a tetraciclina não pode ser usada em outras condições. Por exemplo, para trato respiratório, pessoal, para pneumonia, um dos melhores antibióticos para pneumonia é a doxiciclina. Só que a gente tem que ter um padrão, como eu falei para vocês. Tá? Vamos começar a padronizar dessa forma. É minha sugestão de padronização para, no futuro, a gente consiga escalar e de uma maneira mais assertiva em cada condição de doença. Beleza? E outra condição, por exemplo, é a própria pancreatite, né? Pancreatite não é para usar antibiótico. O único critério de usar antibiótico na pancreatite é quando ela tem suspeita e confirmada de que ela necrotizou, é uma pancreatite necrotizante, que, de maneira geral, a gente vai ver pela sintomatologia clínica, a presença de muito líquido formando na região peripancreática, ou o gold standard, que chama-se tomografia computadorizada. Claro, associado a lipase imunorreativa associada, sinais clínicos e infiltrado peripancreático em evolução. Diferente, ou é uma pancreatite necrotizante, ou risco de translocação bacteriana. Então, esses são os dois critérios de usar antibiótico na pancreatite. Risco de translocação bacteriana, é a paciente que não está comendo, tá? E paciente com necrotizante instalada. Aí teria a indicação de usar antimicrobianos. Porque se não tiver risco de translocação e não tiver risco de necrotizante, é contraindicado o uso de antimicrobianos, porque o uso do antimicrobianos aumenta a chance de infecção. Olha que interessante. Na pancreatite, o aumento de uso do antimicrobiano, o uso irracional do antimicrobiano permite e predispõe à infecção. Olha que interessante, pessoal. Eu uso antibiótico achando que eu estou prevenindo e na pancreatite eu vou usar um antibiótico que vai predispor à infecção. Por falha na modulação imunológica, crescimento exacerbado e risco maior de desbiose intestinal e risco de translocação ascendente para o pâncreas das bactérias intestinais. Então, o que nós temos que fazer na pancreatite, de maneira geral? Precocemente, manter o paciente hidratado e manter o paciente nutrido e não usar antibiótico. Então, na pancreatite não complicada, a pancreatite não necrotizante, hidratar, nutrir precocemente e não fazer antibióticos. Com esses 3 fatores, eu predisponho e sou profilático em relação à infecção. Não é fazer antibiótico que é profilático na pancreatite, mas é manter hidratado, manter nutrido e não usar antibióticos, que é profilático na pancreatite para infecção. Que é um erro metodológico comum também. Viu pancreatite, já começa com antibiótico. Isso é errado, equivocado e mata a paciente. E essas são condições específicas, que são mitos dentro da própria veterinária, né? Então, de maneira geral, pessoal, acho que eu tinha que para discutir era isso. Abro agora o canal nosso discussão aqui, para quem quiser, para a gente discutir, acho que é importante. Porque eu acho que assim, acho que a gente já passou validação com várias turmas, né? Eu já falei com 3 turmas, e aí, se essa turma aqui concordar, o ideal seria a gente colocar o protocolo institucional, validar essa sugestão que a gente está dando, baseado na literatura, e começar institucionalmente todo mundo utilizar essa forma de administrar antibióticos no hospital.
né? Porque aí todo mundo fala a mesma linguagem, todo mundo fala a mesma postura e os pacientes, e a gente ganha segurança hospitalar com isso. Beleza? Faz sentido para vocês, pessoal? Faz sentido? Assim, alguém discorda? Agora está na nossa parte. Se todo mundo puder abrir as câmeras aí, seria importantíssimo para a gente discutir aqui e argumentar, e cada um com seus argumentos técnicos a gente poder discutir aqui. A Tainá fez uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu abrir o bate-papo que ela escreveu. Tá. César, você poderia explicar novamente a questão de antimicrobianos tempo dependente e a relação com a diminuição da frequência de administração? O tempo dependente, por exemplo, como eu falei para vocês, quanto mais tempo ele passar acima da concentração inibitória mínima, maior a eficácia. O que implica, por exemplo, vamos dizer que eu faço um teste de sensibilidade e me dá que a concentração inibitória mínima ela pode ser otimizada. O que eu tenho que fazer seria tempo dependente? Vamos dizer que ele tem que ficar acima de 10. E se eu estou usando de 12 em 12 horas, significa, se eu 12 em 12 horas, pode ser que ele faz o pico, fica acima de 10 por 6 horas. E depois de 6 horas ele cai acima de 10. Ou seja, ele fica 6 horas acima de 10 e 6 horas abaixo de 10. Ou seja, ele só age por 6 horas. O que eu posso fazer para otimizar? Como ele é tempo dependente, eu diminuo o intervalo. Eu posso fazer ele a cada 6 horas, por exemplo. Se eu fizer ele a cada 6 horas, o que acontece? Nunca vai cair acima de 10. Concorda? E sempre vai manter acima de 10. Então, eu mantenho a concentração inibitória mínima. Porque aí, nesse contexto, se eu diminuir o intervalo, eu vou manter sempre a concentração acima de 10. E eu não preciso manter a concentração em 50. Eu preciso manter em 11. Eu preciso estar só um pouco acima de 10. E por isso, eu diminuo o intervalo, eu mantenho essa concentração mínima por mais tempo. E é assim que ele funciona. Perfeito? Já o dose dependente é o pico sérico que ele canta. É o pico. Quanto mais distante da concentração inibitória mínima, mais ele vai funcionar. Quer dizer que nesse contexto, não é diminuir o intervalo, mas é aumentar a dose. Em vez de chegar no pico sérico, 10 é um mínimo, ele chega em 20, eu aumento a dose para ele chegar em 30. Quer dizer que ele está aumentando o pico sérico e é assim que ele funciona. Ele otimiza a utilização com o aumento do pico sérico e não pelo tempo dependente. Quem perguntou, eu tirei a dúvida, entendeu ou não? Eu não consigo ver aqui. Ah, tá no bate-papo, é isso? Agora que eu vou ver o bate-papo. Onde está aqui? Eu não sei se eu perguntar aqui, explicar. Quem perguntou foi a Tainá. Tainá, respondi? Entendeu ou não? Sim? Sim mesmo? Ou um sim? Sim. Então tá. Ok. Ó, tem outra pergunta aqui. Minha dúvida sobre a padronização do metronidazol. Em necrose, em qual situação? Risco de translocação bacteriana. Leia-se hematoquesia importante e falha na utilização do intestino. Então, é paciente com muita diarreia com sangue, com suspeita de necrose intestinal e com risco de translocação. Essas seriam, inicialmente, as únicas indicações do metronidazol. A Gleice perguntou nas pancreatites da peritonite. Depende, pode ser uma peritonite química somente. Né? Agora, se tem peritonite associada e tiver líquido livre, eu sugiro que a gente faça uma coleta desse líquido e mande para a citologia. Se tiver risco de infecção, for um exudato séptico, ou a gente pode fazer um comparativo da glicose do líquido e a glicose do sangue. Nós já discutimos isso, que essa diferença, quando ela é acima de 30 miligramas por decilitro, sugere um quadro infeccioso, a gente pode suspeitar de uma pancreatite necrotizante, sim. Então, somente se essa peritonite, que também pode ser só química, tá? Não pode ser uma, por exemplo, qual que é o exemplo de uma peritonite química que não teria indicação de antibiótico? A peritonite por uroperitônio. Se tiver só um uroperitônio, não tiver uma cistite associada, obviamente, é uma peritonite química, não é uma peritonite infecciosa, né? A própria PIF é uma peritonite infecciosa, mas é vírus, não tem indicação de fazer antibióticos, né? E no caso da pancreatite que gera uma peritonite, nós teríamos que ter obrigatoriamente um risco de uma infecção desse líquido. Se não tiver infecção, não deveria tratar com antibióticos também. Gleice, tirei a sua dúvida ou não? Tirou sim, César. Obrigada. Tá bom?
A própria recomendação de pancreatite em cães, que saiu recentemente, no ano passado, eles colocam justamente essas duas únicas indicações de antibiótico, né? Que é o risco de pancreatite necrotizante ou o risco de translocação bacteriana. Que translocação bacteriana seria o mesmo motivo que a gente utilizaria o metronidazol na parvovirose, né? Porque o vírus por si só, metro e vírus não combinam, né? Eles não faz efeito nenhum. Antes fosse, né? Antes funcionasse, né? Se metro combatesse vírus, né? Seria ótimo. Mas a gente sabe que o metronidazol não vai fazer nada com o vírus, absolutamente nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Faz sentido esse esquema de utilização, essa parte racional de uso, os critérios de utilização, os critérios de troca ou de associação e até mesmo os tipos de antibiótico para cada tipo de infecção? Sim? Faz sim. César, eu estava lendo esses dias um consenso de rinotraqueite, de complexo respiratório de felinos, que estava falando sobre esses quadros crônicos e o tempo de antibiótico que a gente utiliza é ser muito curto e isso propagar essas infecções. Eu fiquei com muita dúvida. Eu até comentei com a Corrine que eu falei assim, caramba, eu trato super errado, porque a gente tende a usar antibiótico por tempo mais curto nessas infecções, e lá no Guide, no Cat Congress, eles estavam preconizando um tempo mais longo, assim, de 14, 21, 30 dias, até mais tempo, 8 semanas. Eu fiquei em conflito com isso daí. E assim, e aí você perguntou para o cara que mais odeia os antibióticos do planeta. Assim, o que eu acho, tá? Eu vou dizer que tem muito viés nesses estudos, tá? Esses pacientes, eles não são acompanhados do ponto de vista de imunocompetência, tá? E muitas das vezes essas rinotraqueites, elas têm concomitância de infecção viral associada, né? Então, a minha preocupação qual é? Esses estudos que utilizam antibiótico de maneira mais crônica, quais são os vieses? Eles não dão status, eu já li esses estudos, eles não dão status de como está o suporte nutricional desses pacientes, eles não dão status de infecções simultâneas virais nesses pacientes, né? E isso é um grande fator de risco, porque pode induzir as pessoas que leem os estudos a falar, não, tem que usar antibiótico. Mas espera aí, o antibiótico vai resolver o problema? Porque se eu estou dizendo, por exemplo, isso que é o viés, tá? Eu estou abrindo uma discussão, Gleice, que está no estudo, eu concordo com você, mas qual que é o grande problema? Eu não acho que é a melhor estratégia, porque isso pode estar sim conferindo resistência a antibióticos. Porque como que estava? Então aí eu pergunto, lá no estudo ele não fala qual é o estado nutricional do paciente, né? Eu busquei isso nos estudos. Não fala qual é o status nutricional. Não fala se eles estão ingerindo no mínimo a quantidade mínima de nutrientes para garantir imunocompetência. Isso já é uma falha metodológica imensa. Porque se um dos princípios de usar racionalmente antibiótico é garantir imunocompetência do paciente, esse estudo já está falhando seriamente quando ele compromete dizendo que usar antibiótico seria a salvação da lavoura. Então, assim, quando a gente olha esses estudos, quando fala de antibióticos, a primeira coisa que eu leio, que já gera um viés científico, é qual que é o status imunológico do paciente. E, assim, o estudo até busca, né, as doenças virais mais comuns, né, FIV e FeLV. Mas a gente sabe que o complexo viral felino não é somente FIV e FeLV que pode estar associado a comorbidades. A próprio complexo viral tem vírus associado, né? Então, claro, tem infecções bacterianas também, mas vírus. Então, a minha preocupação é como que estava a imunidade desses pacientes, né? Será que realmente foram acompanhados em relação a esse quesito? Como que estava o status de hidratação desses pacientes? Então, esses são critérios, Gleice, que aí entra um pouco conflito, tá? Aí eu acho que é importante as especialidades conversarem, porque do ponto de vista relacionado à parte de infecção, propriamente dito, tá? O quanto menor o uso de antibióticos, melhor. Porque não é à toa que também esses mesmos gatinhos que chegam lá utilizando antibióticos por mais tempo, são eles que vêm com bactérias multiresistentes para UTI. Por que eu sei isso? Porque eu atendo eles na UTI. Tá? E aí são pacientes que têm pneumonias com bactérias multiresistentes. E aí eu peço o histórico desses pacientes, realmente o uso por muito tempo de antibiótico, né?
Então, assim, e aí são coisas que o estudo não mostra, né? Beleza, o paciente está lá, está controlada a infecção, não faz mais, só que ninguém sabe o desfecho desses pacientes. Aonde que eles foram parar? Em que UTI eles foram parar com resistência? Por isso que eu abro, por isso que a ciência é fascinante. Porque, ok, ele está vendo um lado só, mas e o outro lado? Cadê? Esses pacientes foram acompanhados durante a vida inteira? Do que eles morreram? Foi de rinotraqueite ou uma pneumonia multiresistente? Porque eu me questiono, se ele morreu de uma pneumonia multiresistente, qual o impacto nós fizemos na vida dele? Então, Gleice, eu acho que abre um parêntese muito interessante, porque eu sei que o estudo está escrito, só que nós, como críticos, né, nós somos críticos, eu leio um estudo, tem muito estudo que eu leio e falo, ó, tem um monte de viés aqui, um monte de viés. Então, assim, por que a gente tem que fazer isso? Porque tem vieses, e nossa massa encefálica, eu sempre falo assim, cara, olha esse estudo, tem um monte de erro metodológico. E às vezes são estudos, você fala assim, putz, olha, o estudo é grande. Ó, o próprio consenso de sepse na medicina humana, o próprio consenso de sepse teve um grande viés. O grande viés que não foi estudado nos países em subdesenvolvimento, só foi pesquisado nos países em desenvolvimento. Então, o viés da sepse, que todo mundo discutiu, foi que a gente não pode usar SOFA, que é um critério de screening de falência múltipla, porque não são todos os hospitais, por exemplo, no Brasil, que tem bilirrubina 3 horas da manhã. E o SOFA utiliza bilirrubina para o critério. E é o viés. E é um protocolo mundial. E aí você fala, puto, mas o viés, cara, você não pensou nos países em desenvolvimento. Aí eu tenho um estudo desse que você me fala, que é muito interessante, mas qual foi o viés? Cadê a multiresistência pesquisada e acompanhada nesses pacientes? Então, não sei se eu fui claro assim, Gleice. A gente tem que ver sempre os estudos sempre com critério. E eu acredito que, assim, olhando só para o critério daquele paciente, esses pacientes não foram acompanhados pela vida inteira para ver o que foi o desfecho. Se tivesse um estudo que falasse assim, pô, beleza, usar antibiótico, mas nenhum deles morreu com bactéria multiresistente, eu falo, beleza, vamos utilizar. Mas isso não foi feito no estudo. Então, eu acredito que é um grande viés dele. Perfeito. Foi a dúvida que gerou, que eu fiquei assim, meu Deus, ou trata todo mundo errado, esses crônicos aí, porque a gente tende a tratar por menos tempo de antibiótico, né? Ou você fica, sei lá, deixando o paciente com antibiótico e com medo de dar muito ruim depois. Mas é isso, é ter critério, né? É individualizar cada situação. Individualizar, exatamente. Você falou tudo. A individualização e racionar em cima daquela situação clínica, eu acho que vai fazer mais diferença do que qualquer outra coisa. E uma dúvida também que a gente acho que lidou com isso faz pouco tempo, que foi um caso de pielonefrite em felino também. E o gato só piorava, e sempre com febre, sempre com dor, e todos os exames, assim, não acusavam. Ele tinha bacteriúria antes da cirurgia, mas assim, cultura e antibiograma negativo, e aí a gente ficava pensando bacteriúria subclínica, e a gente tentou várias linhas de antibiótico, respeitando aí um tempinho. Acho que o menor tempo que a gente respeitou foi 48 horas, que o gato não melhorava, febre de 40 graus e tudo mais. E é um paciente que acabou indo para eutanásia, assim. Passou um tempinho, acho que a gente ficou lutando um mês por ele e acabou indo para eutanásia. Nesses casos de pielonefrite, que às vezes o diagnóstico é muito desafiador, e as culturas podem vir negativas, como que a gente usa esses critérios, assim, de troca de antibiótico? A mesma situação. A própria parte de modulação da resposta em relação à parte de suporte nutricional e hidratação, tá? Controle de foco, a variação da piela pode evoluir para um abscesso renal, que chama abscesso renal, infelizmente o tratamento é cirúrgico, tá? E aí, racionar pensando em bactérias, por exemplo, se a cultura é negativa, eu pensaria em infecções. No caso, se não for ascendente, né? No caso de gato, geralmente não é ascendente, é descendente, né? Uma pele descendente. E aí eu pensaria em bactérias gram-negativas, tá? E uma das escolhas para esses pacientes, se manter o paciente hidratado, eu utilizaria a micacina como primeira escolha, tá? A micacina, no caso de uma refratariedade, primeira escolha de troca, tá? A micacina. Eu não sei se foi utilizada a micacina nesses pacientes, porque a micacina a gente sabe que é um antibiótico que, assim, graças a Deus, a gente usa pouco, né? E o fato de usar pouco, a conferência de resistência é muito pequena, tá? Então, a micacina seria uma opção nesses casos. Eu não sou se foi utilizada a micacina para ele, nesse caso,
mas eu utilizaria a micacina, claro, é um desafio, pelo nefrite descendente não dá na cultura, a urina está limpa ainda, né? Não está limpa, os sinais clínicos, né? Febre, sinais de inflamação e muita dor à palpação renal, tá? O paciente tem muita dor à palpação, que é um sinal clínico bem característico, né? E o gato é uma espécie que é fácil, né, palpar os rins, né? Então, a gente sente muita dor naquelas regiões ali, na região dos rins, e é um desafio, sem dúvida, mas aí pensando num espectro gram-negativo, a minha indicação seria utilizar, não sei se vocês utilizaram, mas a amicacina nesses pacientes. Não, a gente tentou céfalo de terceira geração, que foi o Convênia, e aí tentou assim, nesse caso, depois... eu não utilizaria o Convênia, tá? Eu não utilizaria o Convênia. Mesmo porque, por ele ser beta-lactâmico, ele é tempo dependente. Ele não é dose. Então, o fato já de ser uma vez só, eu já não considero uma ação farmacológica muito esperada. Então, eu não utilizaria a cefovexina nesses pacientes. A gente tentou quinolona, que foi a Prado, fluoxacino, e só, assim, antes da cirurgia, no pós-operatório, ele foi com a Moxi para casa. Aí, quando voltou em retorno e não estava respondendo, com bastante febre, ele fazia febre, assim, de 40 e tantos, bastante dor renal, e aí que a gente foi trocando, assim, a primeira troca acho que aconteceu em 48 horas, depois a gente esperou uma resposta em 72, e aí não deu certo, foi discutido o caso com outros profissionais, com o cirurgião que estava envolvido, com a coordenação, com a doutora Amanda, a gente quebrou a cabeça nesse caso, e assim, não respondia nada. Eu utilizaria a amicacina, tá? Pensando mesmo porque a amicacina, ela tem um espectro muito bom para negativo e a vantagem é que ela é barata. E a vantagem é que é uma vez ao dia só, né? Ela é dose dependente, né? Então, uma vez ao dia. 10 a 15 miligramas por quilo uma vez ao dia. Top. Obrigada. É o que eu utilizaria nesse caso. E, claro, controlando, cara, o foco, né? Hidratando e fazendo diferencial também, tá, doutora Grace? De viroses, né? FIV e FeLV, né? Associados a isso. Então beleza. A gente fez esses diferenciais, só a amicacina mesmo, que eu acho que a gente não pensou. É injetável? Injetável. Ou tem parenteral. tá. Não, só parenteral. Ela só tem parenteral. Tá. Ela não tem interal. Tá. Valeu. Tá bom? Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Bom, se ninguém tiver nenhuma dúvida, manda. Eu acho que já participou, já rodou com quase toda a equipe, né? Então, a gente pode já começar o preparo daquele material para a gente institucionalizar esse uso, né? E começar a utilizar dessa forma os antibióticos dentro do hospital e depois, com o tempo, a gente pode começar a padronizar para doenças específicas, né? Mas, pelo menos, a gente tem uma linguagem única e isso facilita muito o entendimento do uso e, principalmente, que haja uma concordância, né? E uma congruência entre as escolhas e as decisões clínicas da equipe. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, uma excelente noite para vocês. Obrigada, César. Obrigada, pessoal. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até Tchau, mais. tchau. Até mais.